Agora vamos para o primeiro vídeo de Fundamentos de Geometria. Então vejamos aqui um primeiro caso de demonstração matemática, né? Seria ele um dos primeiros casos? Vamos ver que caso é esse. A fonte desse caso é um Suva Sutra. Os Suva Sutras são textos antigos hindus de uma época anterior a Euclides, né, a geometria grega, e eles tratam de construções de altares, só que não do ponto de vista, por exemplo, do material usado, né? Não há menção nenhuma a tijolos, mas do ponto de vista da geometria. Então ele está cheio de problemas geométricos, né? Então esse problema aqui é a respeito da área do trapézio isósceles, né? Trapézio isósceles ABCD. Ele diz que ele tem altura 36 e bases aqui, lados paralelos, 30 e 24. Aqui a altura é traçada do ponto médio, né? Ligando o ponto médio de um lado paralelo ao outro, ponto médio do outro. Então, essa altura divide o lado de cima em duas partes iguais, 12 e 12, porque tem 24 aqui, né? E a de baixo em duas partes iguais, né? 15 e 15. O LC aqui é 15. Esse Suva Sutra, ele diz as dimensões desse trapézio isósceles e diz que tem área 972 unidades quadradas. O que ele faz? Ele faz um procedimento para mostrar por que essa área é 972. Então ele justifica a área. Ele não dá nenhuma fórmula, nem ele fica só com afirmativa, né? Então vamos ver como é que se segue esse problema como está no Suva Sutra. Então, para estabelecer esse valor, a gente traça a partir de D o segmento de extremo E, tal que o ponto E está aqui nesse lado, mas ele está a 12 unidades do ponto L. Então, DE vai ser também uma altura do trapézio isósceles. Agora, a gente tem o triângulo DEC, a gente corta o triângulo DEC. Quando a gente faz isso, o que a gente faz depois? A gente transporta ele para o outro lado, coloca aqui, desse lado aqui, desse jeito como está o triângulo AFB. Então, esse transporte leva o triângulo DEC no triângulo AFB. E aí você obtém o retângulo FBED. FBED. De base 15 mais 12, que dá 27, e altura 36. 27 vezes 36 dá quanto? 972. Então você vê que ele mostra um procedimento que transforma o trapézio isósceles num retângulo. Ele faz isso sem alterar a área. E aí a área final que ele encontra, 972, então vai ser a área da figura inicial, né? Porque você só cortou essa parte e transportou ali para o outro lado. A premissa por trás dessa resolução de problema é a seguinte, é até uma noção comum de Euclides. Se você tem essa figura aqui DABE, se você junta essa figura DEC, você tem o trapézio isósceles. Mas se em vez disso você soma esse triângulo aqui, que é igual ao DEC, né? Esse triângulo AFB, então você tem um retângulo. Então, partindo dessa figura inicial, se você soma essa área, você tem a área do trapézio. Se você soma essa área aqui, que é igual a essa área que você somou anteriormente,
você obtém o retângulo. Então, partindo desse valor inicial, se você soma o mesmo valor, o resultado tem que ser o mesmo, né? Isso que diz uma das noções comuns do livro 1 dos elementos de Euclides. Então, a gente pode até entender as noções comuns de Euclides como sendo não só afirmativas que valem para números e magnitudes como comprimento, área e volume, mas também elas são comuns à matemática que era feita anteriormente a Euclides. Você vê muitos problemas sendo resolvidos com esse tipo de procedimento. No próximo vídeo a gente vai ver a solução de um problema que é encontrado num tablet da Babilônia, um tablet, né, um tablete de argila. E até mais. Então, até mais. No segundo vídeo a gente vê esse problema da Babilônia, que vai ser um problema de solução de equação de segundo grau. Até mais.